E hoje temos aqui na Casa de Jesus a trabalhadora deste centro espírita, Rosemarie Schwalb, que irá nos falar sobre amor e egoísmo, que Jesus a envolve. Boa noite a todos. Nesse momento, então, nós vamos pedir a esse Mestre Jesus, esse nosso amigo de todas as horas, que Ele nos envolva na sua hora luminosa, nos abençoando. O tema da noite de hoje: amor e egoísmo. São duas forças antagônicas. Mas para nós iniciarmos o nosso tema na noite de hoje, falando acerca do amor, nós vamos iniciar com um texto que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Abrindo aspas. Entre eles, um doutor da lei aproximou-se de Jesus e, para experimentá-lo, lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, percebendo a intenção desse doutor da lei, suavemente e firmemente lhe responde: o primeiro e maior mandamento da lei é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Fecha aspas. Quando nós ouvimos falar a palavra mandamento, logo associamos a ideia de mando, de uma ordem imperativa, de uma imposição, algo que temos que fazer por obrigação, porque caso contrário seremos castigados ou receberemos sanções. Mas aqui, na fala de Jesus, mandamento significa uma regra de conduta, a qual deve ser exercitada por todos nós durante todo o nosso processo evolutivo, de forma suave e gradativa. Porque o amor não pode ser imposto. O amor precisa ser desenvolvido e exercitado quando ele não surge espontaneamente. O amor é um tema muito importante porque ele se constitui no maior mandamento que Jesus nos ensinou. E há mais de 2000 anos ele esteve entre nós, nos dizendo que era a coisa mais importante que nós deveríamos praticar. Apesar de toda a vivência do Nazareno, naquela época as pessoas não aprenderam a lição maior e parece que até os dias de hoje nós ainda não a compreendemos. Basta olharmos tudo que acontece ao nosso redor. E a proposta de Jesus é bem diferente daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. A proposta de Jesus é uma proposta ética e dinâmica de se fazer o outro feliz. Muito se fala sobre o amor. Encontramos muitas definições a respeito do amor. Mas será que nós sabemos o que é o amor? Já sabemos o que é amar? No livro Constelação Familiar, de autoria de Divaldo Pereira Franco, e pela autoria espiritual de Joana de Ângeles, ela nos diz assim: é da divina lei que somente pelo amor o espírito alcança a sua plenitude. E é nas nossas relações que vamos ter a oportunidade de exercitar o amor em
todas as suas expressões. Na amizade, na simpatia, na dedicação, na tolerância, na bondade, na solidariedade, na fraternidade. Então nós já vamos percebendo, com essa definição de Joana de Ângeles, que o amor não é só um sentimento. Ele já vem se colocando como um comportamento, de acordo com essa definição. E vamos encontrar mais a respeito do amor. Na Bíblia, em Coríntios 13, da carta de Paulo aos apóstolos, aos Coríntios, aliás, ele nos diz, numa síntese, ele nos diz assim: o amor é paciente e bom, não é arrogante nem orgulhoso. O amor não se comporta de forma inconveniente. O amor não quer tudo para si. Não condena por causa de um erro cometido. O amor suporta todas as coisas, aguenta tudo. Não se regozija com a maldade, mas com a verdade. O amor está em tudo, suporta todas as coisas. Mais uma vez aqui nessa passagem bíblica, nós vamos compreendendo que o amor é um comportamento. Porque paciência, ele fala em paciência, em bondade, em humildade, em honestidade, ele fala em respeito, ele fala em perdão, ele fala em caridade. São todos comportamentos. E buscando mais, nós encontramos um professor de línguas que estudou o Novo Testamento. E nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E que o grego, ele nos coloca, esse professor, o grego tinha várias palavras para definir o amor. Para definir o amor. Tinha uma palavra que definiu o amor-paixão, o amor condicional, o amor fraterno, o amor incondicional, o amor condicional. E a palavra encontrada no Novo Testamento, nas falas de Jesus, foi a palavra ágape. Ágape significa amor-comportamento. Então, mais uma vez, nós concluímos que Jesus veio nos ensinar o amor-comportamento. Então, vejamos, por exemplo, nessa passagem bíblica, quando ele nos fala em paciência. Paciência significa mostrar autocontrole. Bondade. Bondade é dar apreço, dar atenção, dar incentivo. Abnegação, atender às necessidades dos outros. O perdão, se libertar dos ressentimentos. O respeito. O respeito é a maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Respeitar as diferenças de cada um. Respeitar a percepção de vida de cada pessoa, o seu nível evolutivo. Respeitar as diferenças que cada um traz consigo ao reencarnar. Então, o respeito, o amor, respeito, é uma das maiores provas que nós podemos dar aos nossos irmãos. Depois ele nos fala em caridade. Caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. O perdão, eu já falei, ser livre de ressentimentos. A humildade, ser autêntico, sem pretensões. A honestidade, que também é uma expressão do amor. Ser livre de enganos. E o compromisso, que é a expressão colocada nessa passagem bíblica, sustentar as nossas escolhas. Então aqui nós vemos várias expressões do amor, o amor como comportamento. E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma outra expressão do amor, que os nossos mestres colocam no Evangelho, em várias passagens do Evangelho. O amor união, é essa aceitação das diferenças.
Vamos ver quando Jesus dizia: eu rogarei ao Pai para que todos nós sejamos um em Deus. E no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais nos dizem assim: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, para que quando o Senhor chegar, encontre a sua obra acabada, para que Ele vos diga: benditos sois vós todos que trabalharam juntos, que deixaram de lado os seus melindres, as suas mágoas, as suas discórdias, e juntos trabalharam pela obra do Senhor. Então, o amor, união, nós precisamos vivenciar esse amor, porque nós somos todos irmãos. Precisamos nos ver como irmãos. Não importa qual instituição religiosa que nós pertençamos, não importa qual a casa espírita que nós frequentemos, se nós temos o mesmo ideal, precisamos estar juntos, unidos como irmãos, trabalhando juntos. É claro que cada instituição, cada casa espírita vai ter algumas diferenças aqui ou lá, dentro do seu estatuto e tudo mais, mas a própria física vem nos elucidar que forças paralelas que têm o mesmo sentido, elas somam-se. E é isso que nós precisamos fazer: somar os nossos esforços, nos sentirmos irmãos, porque nós somos irmãos, trabalharmos juntos pela obra do Senhor. Ao invés de criticar, de julgar, nós não estamos aqui para isso. Nós nascemos e reencarnamos, estamos aqui nessa terra para aprender a trabalhar, para aprender a servir, para aprender a nos sentir irmãos, assim como nós somos realmente, irmãos. Então, o amor é essa renúncia, amor é tolerância de uns para com os outros, amor é essa abnegação, amor é algo composto, mas nós precisamos nos aprofundar bem mais no sentido do amor união, nos sentir irmãos, porque assim nós somos. E Jesus nos convida a amar a Deus acima de sobre todas as coisas. Para nós conseguirmos amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos trabalhar o nosso desapego, nos desapegarmos. Por quê? Diante de uma fatalidade, de uma enfermidade, de uma grande dor, perda de um ente querido, muito amado, final de um relacionamento, perda de um emprego, uma dor profunda, como nós nos sentimos? Como nós nos comportamos? Nós conseguimos amar a Deus acima dessas coisas? Ou nós ficamos naquela situação de coitadinhos, de vítimas, reclamamos, achamos que estamos esquecidos por Deus, por nosso Pai Criador, nos revoltamos, choramos, nos rebelamos. Nem sempre nós aceitamos as fatalidades, nem sempre nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Basta refletirmos um pouquinho. E vamos ver o que Jesus dizia: aquele que não me amar mais a mim do que ao seu pai, do que à sua mãe, do que ao seu irmão, não será digno de mim. O que Jesus queria nos dizer com isso? O que Ele está querendo nos colocar nessa frase? Está nos dizendo que a nossa verdadeira família é a família universal, é a família espiritual. Que a nossa vida aqui na terra é passageira.
efêmera, passa muito rápido, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ele mesmo diz lá no Evangelho: meu reino não é deste mundo. Então, os mestres espirituais vêm nos colocar que todos os tipos de amor que nós conhecemos e que vivenciamos aqui na Terra são todos exercícios para aprendermos o verdadeiro amor. Então, todos esses amores, com todas as suas características diferentes uma das outras, amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de companheiro, amor de marido e mulher, amor de amigo, amor de colega de trabalho. Todos esses tipos de amor que nós vivenciamos são exercícios para aprendermos o verdadeiro amor. O amor universal, o amor de Jesus, o amor fraternal, o amor de Francisco de Assis, o amor incondicional. Tem um médico chamado Deepak Chopra. Ele é um médico indiano naturalizado americano. Esse médico, ele coloca em um dos seus livros que nós podemos aprender esse amor incondicional. Basta que nós aprendamos a não fazer nenhuma análise quando conhecemos uma pessoa. Quando vemos uma pessoa, ouvimos ou conhecemos, não fazer nenhum tipo de análise, nenhum julgamento. Quando nós conseguirmos agir dessa forma, nós estaremos iniciando o nosso processo de desenvolvimento do amor incondicional. Talvez ainda estejamos bastante longe, mas vamos chegar lá, porque nós estamos a caminho do amor, caminho da luz. Nosso destino é a angelitude. Embora ainda tenhamos diante de nós muitos aspectos negativos, como temos também aspectos positivos. Esses aspectos positivos que nós temos diante de cada um de nós, eles correspondem àquele nosso lado melhor, o nosso lado da maior capaz da maior compaixão. E os nossos aspectos negativos correspondem ao nosso lado feio, nosso lado sombra, nosso lado ruim, nosso lado mesquinho. E o nosso crescimento consiste justamente em nós trabalharmos e trazermos para fora, trazermos à tona esses aspectos negativos e nos libertarmos das suas manifestações. O que faz despertar em nós, na grande maioria de nós, esses aspectos negativos, é um sentimento bem primário, um sentimento que nós trazemos lá das nossas origens inferiores. Esse sentimento é o medo. O medo não é algo ruim, não. O medo é uma coisa até boa, porque ele é um instinto de preservação da vida, de conservação da espécie. O problema está em nós, porque nós ainda estamos muito animalizados, e não sou eu que estou dizendo, o Livro dos Espíritos, questão 742, nos diz que ainda estamos a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, devido a esse problema nosso, nós ainda estamos muito, a matéria ainda predomina muito sobre nós, o medo faz com que desperte em nós esses aspectos negativos. Por quê? Porque nós temos medo de não ter, medo de não conseguir, medo de, quando conseguimos, não conseguir manter aquilo que temos. Temos medo de passar por alguma crise, por um período de escassez. E aí nós começamos a acumular coisas e nos tornamos pessoas egoístas. Porque temos medo, vamos acumulando alimentos, acumulando roupas, calçados, coisas materiais, bens materiais, propriedades, dinheiro. Porque temos medo de não ter, de ficar sem. Vamos acumulando e acabamos desenvolvendo em nós o egoísmo.
E Kardec nos diz que é fato reconhecido que a maioria das misérias humanas tem a sua causa no egoísmo dos homens, devido à nossa preocupação em satisfazer os nossos desejos, sem nos preocuparmos com os nossos irmãos. Passamos por cima de tudo, às vezes, para satisfazer aquilo que desejamos. E no Livro dos Espíritos, a partir da questão 913, os benfeitores espirituais vêm nos elucidar muito a respeito do egoísmo, quando eles nos dizem que de todos os vícios, o mais radical é o egoísmo, e que ele está em todos os outros vícios, e que ele se prende à nossa inferioridade, não à humanidade em si, mas à inferioridade dos espíritos encarnados, dos homens encarnados. Porque hoje na humanidade nós já conhecemos muitos irmãos, espíritos iluminados que conseguiram se libertar do egoísmo e já vivem a caridade com plenitude. O homem, ele deseja ser feliz, ele tem essa ânsia de ser feliz. Esse sentimento está na sua natureza. Então ele faz tudo o que pode, se esforça para melhorar a sua posição sobre a terra. E procura saber qual é a causa dos seus males para tentar remediar. Mas ele vai conseguir ser feliz quando ele compreender que o egoísmo é uma das causas dos seus males. E que do egoísmo nascem todos os outros vícios. Como, por exemplo, a avareza, a maledicência, a intolerância, a cupidez, o ciúme, o orgulho, a inveja. Todos esses vícios nascem do egoísmo. Quando nós compreendermos, nos dizem eles, que é do egoísmo que vem todos os nossos males e que que é incompatível com a nossa felicidade, então aí nós vamos conseguir ser felizes. Quando conseguirmos nos conhecer e exterminar esse vício das nossas vidas. Porque o egoísmo, ele é a fonte de todos os vícios. Como o amor é a fonte de todas as virtudes. E Kardec ainda pergunta nesse texto, já que o egoísmo é algo inerente do ser humano, existe algo que possa exterminá-lo, extirpá-lo do coração dos homens? E os benfeitores respondem, depende da educação. E Kardec nos faz um comentário a respeito da educação, quando ele diz que há um elemento que não se costuma colocar na balança. E que sem esse elemento, toda a ciência econômica seria apenas teoria. Que esse elemento é a educação. Mas não a educação intelectual. Então também não se refere à educação, mas à educação moral. Mas não a educação moral encontrada nos livros. Mas aquela educação que é capaz de criar caracteres. Então, segundo Kardec, a educação é aquela que incute hábitos, que desenvolve hábitos. Aí ele diz também que quando os homens conhecerem essa educação, aceitarem e vivenciarem essa educação, nós teremos hábitos de respeito a tudo que é respeitável. Teremos hábitos de ordem e de previdência para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes. E ainda teremos hábitos que nos permitam viver menos penosamente aqueles maus dias inevitáveis. Porque todos nós temos momentos difíceis. Quando nós estamos fortalecidos pela educação, por hábitos de ordem e de previdência, nós conseguimos passar com mais equilíbrio aqueles momentos difíceis. E quando Kardec fala em educação, nós temos que compreender a educação à luz do Espiritismo. A educação espírita. E essa educação nós só vamos encontrar
nas reuniões de evangelização infantil, nas reuniões de evangelização da juventude e no estudo da doutrina espírita. E a nossa casa oferece todos esses recursos para que nós busquemos e vivenciemos essa educação espírita. Basta nós termos vontade e nos esforçarmos para buscar essa educação. Jesus ainda nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Quando Jesus nos oferece essa lição do maior mandamento, Ele nos dá como referência o amor a si mesmo. Quando Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Apesar desta referência estar bastante clara, ao longo do tempo, devido a alguns fatores religiosos, houve uma deturpação desse princípio. E passou-se a confundir o amor a si mesmo com egoísmo, com egocentrismo. Então estabeleceu-se deliberadamente que as pessoas deveriam negar-se a si mesma, renunciar-se a si mesmo em benefício do outro. Jesus até fala a respeito dessa renúncia numa das passagens no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. Quando nós lemos essas palavras de Jesus, essas mensagens, nós precisamos prestar bem atenção no que está escrito, porque às vezes a gente lê e não interpreta corretamente. Jesus aqui não está dizendo para nós nos renunciar a nós em benefício do outro. Não, Ele está nos dizendo: renuncie a si mesmo, é renunciar às coisas da matéria, às nossas más inclinações, às nossas más tendências. Só assim nós podemos segui-lo. E para nós alcançarmos esse mister, de nós conseguirmos vencer as nossas más inclinações, é muito importante que façamos o trabalho de autoconhecimento. Só vamos conseguir nos melhorar nos conhecendo. Com o objetivo, com o intuito de dominar os nossos instintos, conforme nos adverte Kardec. E nunca é demais nós lembrarmos aqui aquela questão do Livro dos Espíritos, a questão 919, que nos conclama ao autoconhecimento, quando Santo Agostinho nos conclama. Quando Kardec pergunta: qual é o meio mais eficaz e prático de se melhorar nesta vida e não se deixar arrastar pelo mal? Ele responde: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa questão é maravilhosa. Gostaria que todos vocês buscassem essa questão e estudassem, porque nos traz muito conhecimento, nos traz a capacidade de aprender a nos conhecer. Porque conhecer-se a si mesmo significa fazer um mergulho dentro de cada um de nós, mergulhar dentro de nós e buscar as nossas más inclinações, buscar as nossas más tendências, para então dominá-las e transformá-las em sentimentos superiores. E entre todas as funções intelectuais que estão sujeitas a esse aperfeiçoamento, nós podemos destacar a área dos sentimentos. Precisamos educar os nossos sentimentos através do autoconhecimento. Porque na área dos sentimentos está ligada ao campo da moral. E também é da área dos sentimentos que nós vamos aflorar as nossas virtudes.
Kardec faz várias referências às suas obras a respeito desse aperfeiçoamento dos sentimentos. Por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, ele nos diz que nós deve-se atuar tanto no encarnado como no desencarnado, nesta área, na área dos sentimentos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: a fim de alcançar a meta, necessário se faz que a criatura domine os seus instintos e aperfeiçoe os seus sentimentos. Porque tudo aquilo que eleva, o amor, por exemplo, ele aproxima as pessoas, a bondade une os indivíduos. Agora, aquilo que rebaixa, realimenta o egoísmo. Aqui está a questão. Jesus, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 11, os benfeitores nos dizendo: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Eles nos dizem que essas palavras de Jesus são a expressão completa da caridade. Porque a caridade também é amor. É o amor em ação. É o amor em movimento. Representa essas palavras de Jesus, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, representa todos os nossos deveres que temos para nossos irmãos. Deveria ser um guia na nossa vida, uma regra de conduta para todos nós, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, se colocar sempre no lugar do outro. Porque como nós vamos querer exigir que o outro nos trate com respeito se nós não o tratamos? Como nós vamos querer dedicação do outro se nós não nos dedicamos? Como exigir o perdão se nós não perdoamos? A tolerância se nós não toleramos? Quando nós tivermos como base das nossas instituições, como regra de conduta da nossa vida, esse ensinamento moral, com certeza, nossa vida será outra. Não haverá tantos conflitos, tanta violência, tanta amargura, tanto sofrimento. Haverá sim concórdia, união, fraternidade e solidariedade. Amarmos-nos uns aos outros como irmãos é a expressão plena da caridade, é a expressão plena do amor em ação, do amor em movimento. Quando nós ouvimos falar em caridade, que é o amor em ação, está dentro do nosso tema, de amor e egoísmo. Quando nós ouvimos falar em caridade, logo vem a ideia da mente humana, algo de transferir o que temos para o outro, de ceder algo que temos em benefício do outro. Mas nem sempre a verdadeira caridade se pode transferir. Claro que não existe ato de maior generosidade do que dar de comer, dar um prato de comida, uma cesta básica para alguém que está passando fome. Dar um copo d'água para quem está sedento pela sede ou está enfraquecido por causa da sede. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Quem tem frio precisa de agasalho. Mas quantas criaturas que não necessitam dessas coisas palpáveis? Quantas criaturas que às vezes estão do nosso lado, que estão profundamente carentes de um outro tipo de patrimônio. Por esta razão, que os benfeitores espirituais disseram a Kardec que a verdadeira caridade, tal qual entendia Jesus, é benevolência para com todos, bondade para com todos, bondade sem distinção,
bondade que não elege pessoas, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Portanto, percebamos que os benfeitores espirituais circunscreveram a verdadeira caridade ao âmbito do relacionamento. Porque a verdadeira caridade pode ser exercida em todas as nossas relações. E aí se abre um campo enorme de reflexão. Por quê? Porque é nas nossas relações que nós adoecemos. É nas nossas relações que nós experimentamos a depressão. É nas nossas relações que nós experimentamos a carência. E é nas nossas relações que nós experimentamos a mágoa. Que somos magoados e que magoamos. Então, a verdadeira caridade não é apenas um caminho de saúde e de integridade do espírito, mas é muito mais. É um elemento para a preservação dos nossos relacionamentos. E no livro Agenda Cristã, o André Luiz nos diz assim, que nós deveríamos receber os nossos familiares como se eles fossem visitas. Por que será que André Luiz nos dá esse conselho? No livro Agenda Cristã. Por quê? Porque a grande maioria de nós damos o nosso melhor para aquelas pessoas que nós temos pouca intimidade. E privamos, guardamos, à medida que vai crescendo a intimidade, vai aumentando a intimidade, nós fechamos as nossas comportas da bondade. Nós guardamos os nossos sentimentos. E isso acontece em todas as relações humanas. Nós privamos aquelas pessoas que estão do nosso lado no dia a dia do nosso melhor. Nós privamos essas pessoas da nossa intimidade, dos nossos maiores tesouros. E quando isso acontece, quando chega a esse ponto, o nosso sorriso passa a ser um presente para os estranhos. A nossa gentileza passa a ser uma dádiva para aqueles que nós nem conhecemos. E a nossa amabilidade, a nossa educação, nós oferecemos para aquelas pessoas que encontramos na rua. E os nossos familiares, aqueles que estão junto conosco, que nós nos tocamos, que nós convivemos juntos, que constroem conosco, que convivem conosco dia a dia, nós nos privamos dos nossos maiores tesouros, do nosso maior patrimônio. Na verdade, nós nos traímos uns aos outros, porque nós refreamos as maiores dádivas que Deus nos deu. Guardamos o nosso carinho, escondemos o nosso sorriso, a nossa dedicação, a nossa tolerância, o nosso amor para aqueles que estão junto conosco na nossa caminhada. É preciso cuidar mais das nossas relações. É preciso fazer mais investimentos. E fazer investimentos nos nossos relacionamentos requer benevolência, requer muita bondade. Principalmente quando o cotidiano tomou conta das relações. Quando nós já convivemos com aquelas criaturas, aquelas pessoas, 20, 30, 40, 50 anos. Aí que nós temos que exercitar a bondade. Fazer investimentos requer indulgência para com as imperfeições alheias, com as imperfeições dos nossos irmãos. É preciso aceitar os defeitos dos outros, sem se surpreender com seus erros,
mas se edificar com essas pequenas virtudes. São palavras de Madre Teresa de Listeu. E o perdão das ofensas. Fazer investimentos nas nossas relações requer o perdão das ofensas. Porque precisamos aprender a perdoar, porque nós também precisamos do perdão. Precisamos perdoar para experimentar o verdadeiro amor. O amor que transforma, essa força que sustenta o universo, que rege a tudo e a todos. Esse amor que é muito mais que um sentimento. Essa energia divina que flui de dentro de nós, que permeia a tudo e a todos, que está presente em todos os lugares, nas plantas, nos animais, na natureza, nos homens, está em tudo. A natureza é pródiga em nos dar exemplos do amor incondicional. O sol, por exemplo, é um deles. Todos os dias, ele espera pacientemente que nós abramos a nossa casa, abramos as janelas e as portas, para que ele penetre iluminando as nossas casas. Sejamos esse sol, iluminando a vida dos nossos irmãos, para que nós tenhamos sempre a presença do Mestre Jesus em nossas vidas. E há 1000 maneiras de ele bater a nossa porta. 1000 formas de ele bater a nossa porta. Ele faz dos sofredores os seus representantes aqui na terra. E sempre que nós fizermos algo de bom para alguém, é a ele que nós estamos fazendo. Então, sempre que nós estivermos fazendo bem, trabalhando o amor, exercitando o amor, desenvolvendo essa vontade de realização de forma a exercitar o amor nas nossas tarefas diárias, nós estaremos mostrando a ele que aprendemos a lição, que valeu a pena ele ter vindo até nós e sacrificar a sua própria vida por nós, porque nós estamos vivenciando o amor que transforma, que vivifica e que ilumina nossos caminhos. E para nós encerrarmos, nós vamos relembrar um conto relatado pela psicografia de Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos. Quando ele nos relata os últimos minutos, os minutos derradeiros da crucificação de Jesus Cristo. Quando ele estava nos últimos momentos da sua jornada aqui na terra, quando ele estava quase se libertando. Naquele momento, Jesus sentiu como se o mundo espiritual invadisse todo aquele ambiente onde ele estava. Um agrupamento enorme de espíritos iluminados invadiram aquele ambiente. Uma legião de espíritos de luz cantavam músicas celestes, já preparando a grande festa do retorno do Mestre à governadoria do planeta. Outra legião de espíritos, anjos da cura, colocavam remédios, substâncias nas feridas de Jesus, aliviando as suas dores. Outros ainda anotavam o nome de todas as pessoas que haviam participado daquele evento para o resgate futuro. Eram os espíritos da justiça. E lá longe, muito longe, vinha um outro anjo, muito célere, muito rápido, muito veloz. E aproximando-se de Jesus, ele percebe que Jesus quer lhe falar algo. Aproxima-se mais, ouve o que Jesus diz e sai veloz. Humberto de Campos nos diz que era o anjo da caridade e que Jesus lhe pedia que fosse auxiliar Judas, que acabara de se suicidar. Em seguida, Jesus olha para o alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sem esse presente de Jesus, hoje nós não teríamos a presença dele em nossas vidas. Que ele esteja sempre presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com nossos familiares, e que ele possa nos abençoar sempre.
E Emmanuel nos diz: não desanimes, persiste mais um tanto, segue adiante, avança ainda que seja entre erros, entre lágrimas. Não cultives o pessimismo, trabalha constantemente, edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Não te impressiones com as dificuldades. A vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes problemas e nem provocações. Não conte vantagens e nem fracassos. Se a algum momento da tua jornada errares o caminho, reajusta a visão e busca o rumo certo. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará a luz interior. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Age sem apego. Segue auxiliando, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe, que esteja conosco hoje e sempre. Uma feliz Páscoa para todos. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Rosemarie pela explanação dessa tarde e noite.